Pronto. Aqui, pessoal, nós temos a tensão aqui em azul. Vou até colocar de azul. Aqui nós temos a tensão de saída. De vermelho, nós temos a tensão de entrada, né? Do VS. Essa corrente aqui é a corrente de saída quando a carga é RL. E aqui é a corrente de saída quando a carga só é resistível. Esses formatos de onda, eles são os formatos dos nossos dois retificadores de onda completa. Tanto o retificador de onda completa com o transformador com o TEP central, né? Aqui estou fazendo exemplo só com a carga resistível, né? Como o retificador em ponte. Né? O retificador em ponte. Então, essas formas de onda são desses dois retificadores, seja com carga R ou com carga RL, né? Tanto você usando esse retificador, com esse retificador você tem esses formatos de onda aqui que são idênticos, eles têm o mesmo efeito. Primeira diferença, né, que eu vou falar aqui deles dois, é em relação à tensão máxima da carga. Tensão máxima da carga. Né? Que no retificador com transformador, VS1, que a gente chamou aqui na aula de VS1, a tensão máxima de saída, né, é em função da minha tensão de pico, da minha fonte, né, ou posso chamar essa tensão de pico é a tensão máxima, né, da minha fonte principal, que multiplica a relação de espiras, né, do secundário com a relação de espiras do primário. Né. Meu V0, ele tem esse formato aqui, no nosso valor máximo. Tem essa relação aqui. Então, esse valor máximo aqui vai depender do retificador que você está utilizando. Né? E no meu retificador em ponte, o meu valor máximo é o mesmo valor de pico da minha senoide. Né? Fica máximo aqui. Esse valor máximo é o valor de pico da minha fonte, né? Da minha fonte. Quando eu estou no retificador em ponte. A vantagem do retificador com o transformador é que, dependendo da relação de espira, eu posso ter uma fonte aqui de 220 volts, mas ter aqui na saída uma tensão máxima de 440 volts, né? O dobro da tensão de entrada. Essa é a vantagem do retificador com transformador. A desvantagem é que o transformador normalmente ele é pesado, ele é grande, então quando a gente vai montar o retificador, o tamanho dele importa muito, e o peso também, é o que nós chamamos de densidade de potência, ou seja, quanto o volume do seu retificador para processar um certo tipo de potência. Então, quanto maior você precisa de um retificador para processar 100 watts, por exemplo, menor essa densidade. Quanto menor for o retificador para processar os mesmos 100 watts, maior a densidade, então melhor ainda. Então, o único detalhe que vocês vão ter que perceber é a tensão máxima dessa tensão de saída, que vai depender de um do outro, tá certo? Então, o cálculo da tensão média, se vocês forem perceber, entre a carga RL e a carga R, o formato da tensão não altera. Não altera o formato da tensão. Então, tanto faz você ter uma carga R, uma carga puramente resistiva, ou uma carga RL, uma carga indutiva, que o cálculo da tensão, tanto da tensão média quanto da tensão RMS, ele é o mesmo, porque o formato da tensão não altera. Né? E como é que fica esse cálculo, tanto da tensão como média e do RMS? Do mesmo jeito que a gente calcula. A tensão média, vocês viram lá na outra aula, né? É a raiz quadrada, né, do sinal em relação ao período. Né? Então, a gente viu aqui que no de meia onda seria a tensão máxima, por isso que eu não vou chamar de tensão de pico, eu vou chamar de tensão máxima. Porque dependendo do retificador de onda completa, você pode ter essa tensão máxima, que é em função do número de espira,
ou essa tensão máxima que já é a tensão de pico. Então vai ser a tensão máxima dividido por π, né? O meu valor médio. Não foi isso? O meu valor médio. Só que era do nosso retificador de meia onda. Então, dentro de um período, como é que eu tinha lá no meu retificador de meia onda? Dentro de um período, eu tinha uma cucuruta e a outra ficava em zero. Não era isso? Isso. Dentro desse período aqui. Dentro do período de 60 Hz. No meu retificador de onda completa, eu tenho duas cucurutas. E tensão média é o quê? É calcular a área. Então, nesse retificador de onda completa, o que é que está faltando aqui para eu ter minha tensão média? O que é que vocês acham como é que ficaria? Porque esse valor de tensão média aqui que eu calculei é do retificador de meia onda. Que só teria Ia uma multiplicar por 2 aí, não? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2, exatamente. Então, a tensão média no retificador de onda completa é 2 vezes tensão máxima dividido por π. Aqui na carga RL, do mesmo jeito. Isso aqui não se altera. 2 vezes a tensão máxima dividido por π. Só recapitulando, por que eu estou chamando de tensão máxima? Porque se for no retificador em ponte, essa tensão máxima é o valor de pico. Se for no retificador de onda completa com transformador, essa tensão máxima vai ser a tensão de pico que multiplica a relação de Spira. E lá na aula de funcionamento, vocês podem visualizar lá que eu explico direitinho. Então a tensão média é a mesma, porque tanto faz essa figura aqui da tensão, tanto faz se a carga é R ou se a carga é RL. O formato da tensão vai ser o mesmo. Então a tensão média para uma carga resistiva é essa, a tensão média para uma carga indutiva é nesse mesmo formato aqui também, sem problema nenhum. O valor RMS também. Veja bem, lá no retificador de meia onda, né, no retificador de meia onda, que era esse formato, a gente calculou a tensão RMS e viu que era valor de pico dividido por 2. Só que agora, de onda completa, o meu sinal ele tem duas cucurutas. Como é que eu calculo o meu valor RMS? O meu valor RMS é calculado pela raiz quadrada da integral do quadrado. Beleza? Uhum. Quando eu pego esse sinal aqui, que é da onda completa, que tem duas cucurutas, e pego uma senoide pura. Quando eu faço o quadrado desse sinal e quando eu faço o quadrado desse sinal, eu tenho o mesmo valor. Por que eu tenho o mesmo valor? Porque o quadrado não interessa se o seu argumento é positivo ou ele é negativo. Quando você eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Entendeu? Então, quando você faz esse sinal ao quadrado e essa parte ao quadrado, o semicírculo positivo, você vai ter o mesmo resultado do quadrado, porque os dois são positivos. Quando você faz essa parte do sinal ao quadrado com essa parte do sinal ao quadrado, você vai ter o mesmo resultado também. Porque essa cucuruta aqui, ela é positiva. Beleza? Beleza. Beleza? Essa cucuruta, ela é negativa. Só que como eu estou elevando o quadrado, tudo que é negativo ao quadrado vira Positivo. positivo. Então, a tensão RMS do meu retificador em ponte é a mesma tensão RMS da minha senoide. E como é que eu calculo a tensão RMS do senoide? Quem é que se lembra? Eita. Tensão de pico pela raiz de 2, é? Exatamente. Só que aqui eu vou dizer que é tensão máxima por raiz de 2, porque eu estou dizendo que é tensão máxima, porque dependendo do retificador vai ser o valor de pico ou vai ser o valor de pico com a relação de transformação. Então é a tensão máxima dividido por raiz de 2, ou seja, o mesmo cálculo de uma senoide pura no meu retificador em ponte. Na minha carga RL, o meu sinal não altera, então eu calculo do mesmo jeito, minha tensão máxima dividido por raiz de 2, do mesmo jeito que eu calculo a tensão RMS numa senoide. Beleza? Até aí tudo bem? Beleza. Sim. Quando a gente vai calcular a corrente, aí a história muda de sinal. A corrente média é uma corrente calculada no sistema CC, beleza? Ou seja, é a corrente calculada no sistema contínuo. Quando eu tenho uma carga RL aqui no meu retificador, lembre que esse lado do retificador, a saída
do retificador é a saída do lado de corrente contínua. Ou seja, em corrente contínua, o meu indutor, depois que ele carrega, ele se transforma em quê? Quem é que se lembra? Ele se transforma no curto-circuito. Então, para os valores médios, é como se o indutor não existisse. Então, como é que eu calculo minha corrente média? É só pegar a minha corrente média, é só pegar a minha tensão média e dividir pelo valor da minha resistência. Beleza? Beleza. Na carga RL também do mesmo jeito. A carga RL, do lado de corrente contínua, o meu indutor, quando carrega, se transforma num curto, então não tem energia sobre ele, em termos de corrente. Então, aqui do lado da carga RL, a minha corrente média também é calculada. Eu pego a minha tensão média e divido apenas pela minha resistência. Por mais que eu tenha um indutor lá, mas é só dividir pela resistência, que você tem justamente o valor da sua corrente média. Beleza? Beleza. A história muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS. Tá certo? A história muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS. Por que muda de lugar quando eu vou calcular a minha corrente RMS? Porque a corrente RMS, ela faz toda a diferença do formato da minha curva. Tá certo? Faz toda a diferença do formato da minha curva. A minha corrente RMS, na minha carga resistiva, ela também se repete. A minha corrente RMS, na minha carga resistiva, é só pegar a minha tensão RMS e dividir pela minha carga, ou seja, minha resistência. Então, na carga R, isso se repete. Beleza? Beleza. Só que agora a minha corrente RMS vai ser diferente quando a minha carga for na carga RL. Porque o indutor, ele vai alterar o formato da minha corrente. Se vocês visualizarem aqui, ó, essa curvazinha em azul é o meu zero. Aqui foi onde eu marquei o zero. Uma retinha azul que tem. Não sei se vocês visualizam azul, mas aqui onde eu fiz a setinha é o zero. Quando a minha carga é resistiva, a minha corrente sai do zero, vai lá em cima, toca no zero de novo. Vai lá em cima, toca no zero de novo. Beleza? Até aí tudo bem? Quando eu coloco o indutor, observe que aqui é o zero. Aí. Aqui é o zero, onde eu estou passando o lápis. Observe que a minha corrente ela não toca no zero, porque o que é que o indutor faz? O indutor faz com que a minha corrente fique constante. Beleza? Que a minha corrente fique constante. É o que o meu indutor faz. Então, quanto maior o indutor, o que é a corrente média? Quando eu calculo a corrente média, o que é a corrente média? A corrente média não é uma corrente que vai... Eita, que ficou bem retinho, viu isso aqui? A corrente média não é a corrente que vai ficar aqui, né, ó, num valor constante, não é isso? Sim. A corrente média não seria esse valor constante. Então, quando eu coloco o indutor, a minha corrente RMS, ela sempre tende a aproximar do valor médio. Então, quanto maior o indutor, mais reto essa minha corrente vai ficar e mais próximo da corrente média meu indutor vai ficar. Então, quando a minha carga é RL, a gente utiliza do atributo de dizer que a minha corrente RMS, ela é aproximadamente o valor da minha corrente média. Beleza? Então, quando eu estiver na carga RL, a minha corrente RMS, eu posso usar esse atributo de aproximar o valor da minha corrente média. Beleza? Então, a única diferença da carga R para a carga RL vai estar lá no cálculo da minha corrente RMS. Tudo bem? Então, essas são as equações do nosso retificador de onda completa. O que se repete, né? Quais são os cálculos que se repetem? Deixa eu só colocar aqui uma nova pasta. Quais são os cálculos que se repetem? O cálculo que se repete é o cálculo do fator de potência, né? Lembrando que o fator de potência é a potência ativa dividido pela potência aparente. A potência aparente só faz sentido se você tiver no circuito CA. Então, essa potência aparente eu vou calcular com os dados da entrada. E essa potência ativa, que é a potência que realmente vai realizar trabalho,
eu vou calcular com os dados da saída. Então, como é que eu calculo a minha potência ativa? Eu vou pegar meu valor médio e multiplicar pela minha corrente média. Calculei minha potência de entrada. Como é que eu calculo minha potência aparente? Aí eu vou pegar a minha tensão RMS da minha entrada e multiplicar pela minha corrente RMS. Beleza? Beleza. Pronto, então lembra. Ok. Potência aparente é o produto dos valores RMS. Potência ativa é o produto dos valores médios. Lembrando que a potência de saída é lá na carga, é com os dados da carga, e a potência de entrada é com os dados da fonte. No nosso retificador de onda completa, a corrente da fonte é a corrente da carga, né? Toda corrente que passa pela carga, ela retorna pela fonte. Então, é justamente essa corrente RMS aqui. É a mesma corrente RMS da carga, a corrente RMS da fonte. Onde é que o cálculo vai estar diferente? Quando você utiliza o transformador, que você vai ter que fazer a transformação dessa corrente também pela relação do Spears. Pode perguntar. Tô tentando perguntar aí, por exemplo, porque a gente sabe que os diodos, né, quando eles são de silício de germânio, eles têm perdas aí. E no caso do retificador em ponte, ele vai ter uma perda tipo o dobro, né? Porque tem dois diodos conduzindo ao mesmo tempo. Isso. Aí, para calcular essa tensão aí na saída, eu considero essa queda de tensão nos diodos? Ou... Isso. No nosso caso, a gente está considerando o nosso diodo ideal, porque em eletrônica de potência a gente tem esse atributo de considerar quando o nosso foco não é calcular perdas. Quando o nosso foco é calcular perdas, aí você coloca o real independente do nível de potência, porque você quer calcular perdas, beleza? Mas quando o nosso foco não é calcular perdas, que não é o foco da disciplina, porque em eletrônica de potência a gente fica à vontade em trabalhar com diodo ideal. Porque a eletrônica de potência, lembra, a gente trabalha com potência. Então a gente está falando aqui, apesar dos exemplos ficar 220 volts, tá entendendo? Mas a gente está falando em realidade, tipo em sistemas, onde a gente vai ter na tensão lá de saída, tipo 400 volts, 500 volts, 1000 volts, ou até o próprio 220 volts. Então, quando você dá a queda de tensão de 0,7 ou de 0,3 em relação a 220, isso não vai alterar no valor médio da sua tensão de saída, entendeu? Porque o erro vai ser nas casas decimais. Então, quando você pega, se você for fazer um cálculo, eu tenho uma resistência de 10 ohms. Se você for pegar 220 e dividir por 10, e você for pegar 219,007, né? E dividir por 10, o erro vai estar nas casas decimal. Tá entendendo? Então é por isso que na eletrônica de potência a gente pode utilizar o diodo real sem precisar dar essa queda de tensão. Porque o erro vai estar nas casas decimais. Então a gente não influi muito. Agora sim, se o nosso foco for calcular perdas, aí sim, a gente precisa considerar essa queda de tensão de 0,7 ou de 0,3 para a gente usar lá na equação de perdas e poder calcular a potência que está sendo perdida em cada um desses diodos, né? Falando sobre diodo, que é até um conteúdo extra, mas foi muito bom ser perguntado, Marcos, qual é a característica de diodo? Vou montar um retificador, preciso comprar o diodo. Como é que eu calculo o diodo, né? E aí eu vou até aproveitar e já dar esse conteúdo aqui. O diodo, eu preciso saber de duas coisas. Qual é a tensão reversa que ele suporta, né? A tensão reversa. E qual é a corrente máxima que ele suporta. Entendeu? Beleza? Eu tenho que ficar olhando esses dois aspectos. Então, quando eu for comprar esse diodo aqui, ó, observe que esse diodo aqui, ele vai suportar a tensão reversa. Ele vai suportar a tensão reversa da tensão do meu secundário, do meu retificador com transformador. Então, se eu tiver 220 na entrada, eu não vou comprar um diodo de 220. Eu vou ter que comprar um diodo com a tensão de saída. Então, assim, se eu tiver um transformador que dobra a tensão de entrada, então eu vou ter que comprar um diodo que suporte 440 volts e não apenas 220. Beleza? Beleza. Já os diodos do in-ponte, não. A tensão que fica sobre o diodo é a tensão da fonte. Então, se minha fonte for 220, eu vou comprar um diodo que suporte 220. Tá certo?
Pronto. E a outra é a corrente máxima. Você tem que pegar a corrente máxima do diodo, que é em função desse valor de pico aqui, para saber, e aí a corrente vai depender da carga, né? Você pega a tensão máxima e divide pela resistência para saber qual é o valor da sua tensão máxima, né? Como é que eu sei qual é a corrente máxima do meu diodo? A corrente máxima do meu diodo é a tensão máxima dividido pela resistência. Tá certo? Você pega lá o valor máximo e divide pela resistência, você sabe qual é a corrente máxima. Aí você vai comprar o diodo que suporta a tensão máxima e que suporte a corrente máxima. Você pega essas duas informações. Só que essa informação, normalmente eu dou ela lá no laboratório quando a gente vai fazer as práticas. Mas como foi comentado aqui, então não é tempo perdido. Beleza?